Atos 23, verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Nosso Deus, é a Tua palavra, e o que desejamos nesta noite é que essa palavra ecoe em nossos corações, de tal maneira que nós entendamos e apliquemos na nossa vida diária. É o que nós te pedimos, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós, para que toda glória nessa noite seja dada somente ao nome do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos falado com os irmãos sobre santidade, piedade e encorajamento. E hoje quero compartilhar com os irmãos onde encontrar o encorajamento. Essa é a nossa reflexão essa noite. Onde encontrar o encorajamento? As ideias originais desse sermão do pastor Leandro Peixoto, adaptadas por mim, evidentemente, mas me chamou muita atenção essa reflexão sobre onde encontrar o encorajamento. Irmãos, temos vivido tempos difíceis, e em tempos difíceis, o que nós mais necessitamos é de encorajamento. O texto que nós acabamos de ler apresenta o apóstolo Paulo diante de uma situação difícil, complicada. O apóstolo Paulo se encontra em meio a uma grande confusão e aprisionado, com pessoas maquinando o seu mal, maquinando a sua morte. E no meio daquele turbilhão de problemas, de situações adversas que estava acontecendo com ele, o Senhor lhe aparece à noite e diz para ele: coragem, anima, homem, não temas, fortaleça-te. Nas horas difíceis da vida, nós necessitamos de encorajamento. Encorajamento é uma palavra, é uma atitude, é um comportamento de estímulo à motivação, para que possamos prosseguir, seguir adiante. Encorajamento é uma palavra de esperança que não nos deixa desistir da jornada, não nos deixa desistir na jornada, em meio à caminhada cristã. Por isso que de tempos em tempos nós precisamos de encorajamento. Sem encorajamento a nossa fé mingua, o nosso amor diminui, esfria. Precisamos ser aquecidos com palavras de encorajamento, com atitudes de encorajamento. O pai de família enfrenta adversidades. A mãe que fica em casa cuidando dos filhos encontra
ou enfrenta adversidades. Os casais, de um modo geral, enfrentam adversidades em seus relacionamentos. O empresário enfrenta adversidade nos seus negócios. O empregado cujo salário não está dando para suprir as suas necessidades no final do mês, também enfrenta adversidades. Crianças, jovens, adultos, idosos, ninguém está isento de enfrentar adversidades, problemas. Nenhum de nós estamos isentos. O mundo inteiro hoje está enfrentando adversidade. Com essa pandemia que insiste em não querer terminar. Por isso precisamos de encorajamento. Diante de tudo isso, como prosseguir? Como prosseguir com a própria vida? Como prosseguir com os nossos sonhos, com os nossos projetos, os anseios da nossa alma, com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos? Que planos fazer para o futuro? Diante de tudo isso que estamos enfrentando, onde encontrar encorajamento, onde encontrar força para seguir adiante, sem desanimar, sem esmorecer, sem perder a fé? Onde? Estamos diante de um dilema muito sério e que precisa de resposta urgente. O que fazer ou como descobrir ou como encontrar encorajamento em tempos assim? E ao analisar o texto lido essa noite, o seu contexto, desejamos trazer aos irmãos uma palavra de encorajamento. Assim como Paulo recebeu do Senhor uma palavra de encorajamento na prisão. A mensagem que Paulo recebeu na prisão, irmãos, naquela noite, na noite seguinte aos tumultos que ele havia enfrentado em Jerusalém, aquela palavra soou como um sussurro dos lábios de Deus. Eu fico imaginando que Paulo estivesse como que dormindo, como que assim meio que desacordado naquela prisão à noite. Ele então ouve, o Senhor lhe aparece, e a Bíblia diz que o Senhor aparece a Paulo e põe-se como se estivesse ao lado de Paulo. E Paulo ouve a voz do Senhor dizendo a ele: olha, coragem. Ou em outra tradução, tenha ânimo. Não desanime, não perca as esperanças. A solução. Jesus diz: eu sou a solução. Jesus está dizendo para você essa noite: eu sou a solução. Jesus é a solução. O apóstolo Paulo então tem uma visita, uma visita encorajadora da parte de Deus, na pessoa de Jesus. Quantas lições poderosas podemos tirar daqui, em busca dessa motivação para as nossas vidas, para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, que é a nossa missão: conquistar almas com o Evangelho
da glória e da graça de Deus, para o louvor da sua própria glória. Vamos valer do contexto para entendermos essa situação, o poder dessa palavra. Olha o quadro em que se encontra o apóstolo Paulo. Depois de realizar 3 viagens missionárias, agora aqui está ele em Jerusalém, e tinha ido ali com um propósito nobre no seu coração. Havia decidido em seu coração e reunido algumas pessoas da Macedônia, com alguns representantes das igrejas da Macedônia, a igreja dos gentios. Ele havia ouvido falar que os judeus de Jerusalém estavam passando fome, passando necessidade. E Paulo então tem uma excelente ideia de juntar os irmãos gentios da Macedônia, levantar alguns recursos, levantar alguns alimentos e socorrer os irmãos judeus em Jerusalém com algumas de suas ofertas, demonstrando assim uma grande atitude de amor aos cristãos, aos irmãos cristãos judeus pobres em Jerusalém, que estavam atravessando uma grave crise financeira. E Paulo, em seu coração, certamente imaginou que essa poderia ser uma maneira de colocar um fim na rivalidade, nos problemas de relacionamento que existia entre judeus e gentios e judeus, mais da parte dos judeus, que não aceitava que o evangelho pudesse chegar aos gentios, e agora estavam sendo socorridos pelos próprios gentios rejeitados por ele. Mas, sendo muito realista, irmãos, muitas vezes, mesmo quando fazemos tudo certo, aos nossos olhos, ainda assim enfrentamos adversidades e problemas, a ponto de você muitas vezes até querer questionar: mas meu Deus, o que está acontecendo? Tudo que eu quis fazer foi ajudar, tudo que eu queria fazer é dar a minha contribuição, de alguma forma ser útil. E aquilo que muitas vezes você propõe a ser útil, a ser bênção, pode se virar contra você, em algumas situações, em alguns problemas. Somos colocados à prova, com desafios muito difíceis para nós. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Esse é o contexto do versículo 11 do capítulo 23. Mas para essas horas, precisamos da convicção e da determinação do apóstolo Paulo para superarmos as desconfianças e as adversidades também. No capítulo 20, versos 22 a 24, o apóstolo Paulo, sabendo dos riscos e do preço da missão, falou o seguinte, irmãos: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz que em todas as cidades tenho pela frente prisão e sofrimento, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Você toparia uma missão dessas?
aceitaria uma missão, um chamado, onde Deus diz: olha, estou te chamando para uma missão, você tem algo a fazer, algo a realizar, mas já vou adiantar para você, vai ser pedreira, você vai enfrentar prisão, sofrimento, luta. Está disposto? O apóstolo Paulo já havia entendido, irmãos, o que nós devemos entender também. Para mim mesmo, a minha vida não vale coisa alguma, a menos que eu esteja gastando-a no serviço de Deus e para a glória de Deus. Tem um corinho antigo que a gente canta, que a gente precisa praticar. A gente canta assim: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? A gente canta isso. É isso que Paulo está dizendo. A minha vida não vale nada, a não ser que eu cumpra a missão, a carreira que me foi proposta. A minha vida só tem valor dentro do propósito de Deus. Somente dentro do propósito de Deus. Amados, a comissão, talvez você pode pensar, mas isso é para missionários, isso é para pastores. Não, a comissão é para todos nós. A grande comissão de fazer discípulos é para todos nós. Discípulo que não faz discípulo está na prática colocando em dúvida o seu discipulado, o seu chamado para ser discípulo. Discípulo que não se reproduz em discípulo está colocando em dúvida o seu chamado para ser um discípulo de Jesus, porque não existe discípulos que sejam estéreis, improdutivos. Não existe discípulos que não reproduzam. E não reproduzir discípulos pode ser um sinal claro e evidente de que falta Cristo em sua vida. Não reproduzir discípulos pode ser um sinal claro e evidente de que falta Cristo em sua vida, porque a coisa natural que um discípulo de Cristo pode apresentar é representar ou reproduzir Cristo em outras pessoas, através do Cristo que habita em você. Esse é o meu e o seu, é o nosso chamado. Paulo está dizendo: vai ser difícil, vou enfrentar prisão, vou enfrentar perseguição, vou enfrentar as chicotadas, vou enfrentar a ingratidão. Veja, Paulo estava levando socorro aos irmãos pobres de Jerusalém e recebem em garantia, ou recebem em troca, a afronta, a perseguição e a prisão, por estar fazendo o bem. Saiu de um lugar para ir em Jerusalém, saiu da região da Macedônia junto com os irmãos para ir a Jerusalém, levar ajuda, e se torna um prisioneiro. E há uma grande maquinação entre eles, querendo tirar-lhe a vida. Mas Paulo diz: mesmo assim eu vou prosseguir. Eu sei o que me aguarda, o Espírito Santo já falou no meu coração. Paulo está dizendo: o Espírito Santo já falou comigo, eu sei o que me aguarda, e você e eu, irmão, como discípulos de Cristo, não podemos aguardar menos. Eu sei que o cristianismo moderno não aceita o sofrimento. Aliás, há algumas igrejas que têm como lema
pare de sofrer. Mas o sofrimento é inerente ao cristianismo. Não dá para imaginar cristianismo sem sofrimento, porque a Bíblia diz que o mundo nos odeia. E se o mundo tem um caso de amor com você, é porque não tem visto Cristo em você. Porque se o mundo perceber Cristo em você, o mundo vai odiar você, não vai te aceitar, porque o mundo odeia Cristo. A gente, na verdade, irmãos, o que a gente quer é conforto. O que a gente quer é reconhecimento, tapinha nas costas. Nós queremos é palavras de elogios. Se alguém não nos elogia, a gente faz beicinho. A gente fica de cara amarrada. Quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria que acontecesse, a gente quer parecer ser boa gente, causar boa impressão, e tem que ser assim mesmo. Mas isso não é tudo, porque na história do cristianismo, irmãos, na história do verdadeiro cristianismo, nunca houve facilidade. Esse cristianismo água com açúcar é mais recente. Esse cristianismo água com açúcar é coisa da modernidade. Mas nós fomos avisados de antemão que não vai ser fácil viver nesse mundo como cristãos. Mas se tivermos convicção e a determinação, como tinha o apóstolo Paulo, saberemos que a missão mais importante da nossa vida é dar testemunho da graça de Deus. E que isso não significa simplesmente compartilhar o Evangelho com outras pessoas, mas agir com amor com pessoas que rejeitam o nosso amor, agir com amor e buscar resolver conflitos interpessoais quando as pessoas estão ignorando a nossa presença. É cuidar, é assistir nas necessidades das outras pessoas, mesmo que isso nos traga alguns constrangimentos e algumas dificuldades. É isso que Paulo está dizendo aqui. E a história de Paulo nos ensina, irmãos, que a história da vida nossa, da história do cristão, é uma história de lutas. E no meio dessa luta teremos duas vertentes para lutar. Primeiro, lutar com as pessoas de um modo geral que são mal intencionadas. E por outro lado, encontraremos irmãos bem intencionados, mas que não entenderam a vontade de Deus e querem nos dissuadir da vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 21, versos de 3 a 6. Ele diz: avistando a ilha de Chipre, passamos por ela e à nossa esquerda aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam a Paulo de que não fosse a Jerusalém, a fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio, e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. E ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. E então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Que coisa tremenda, irmãos. O apóstolo Paulo diz que pelo Espírito, o Espírito havia avisado, havia determinado: você vai para Jerusalém.
E você vai sofrer muito lá, vai enfrentar muitas lutas, muitas adversidades, muitos problemas, mas você tem uma missão de ir a Jerusalém. Antes de ir a Roma, você também vai a Roma, mas primeiro você vai a Jerusalém. E quando ele chega em Tiro, um grupo de irmãos muito bem intencionados diz: Paulo não vai, o Espírito falou para a gente, você vai sofrer lá. Eu não tenho dúvida, irmão, de que de fato o Espírito tinha falado com eles, mas eles estavam entendendo errado. O que o Espírito tinha dito a eles era para que eles encorajassem o apóstolo Paulo a não desistir, e eles estavam tentando frear o apóstolo Paulo, tentar impedir que ele cumprisse a sua missão de ir até Jerusalém. Assim como Pedro, que depois de fazer aquela declaração extraordinária: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vai para Jesus, e quando Jesus fala que vai morrer, ele diz: não, Senhor, tem dó de ti, que é isso? Arruma outro jeito de morrer, arruma um jeito mais suave. E o que Jesus respondeu para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Você está cogitando coisas do homem, da carne, e não do Espírito. Era bem intencionado o apóstolo Pedro, assim como eram bem intencionados os irmãos de Tiro, mas não entenderam a vontade de Deus para aquela situação. Deve ser por isso que o apóstolo Paulo, por essas e por outras razões, que ele escreveu o cuidado que devemos ter com as profecias e com as revelações. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 30, na NVT, nova versão transformadora, diz assim: que 2 ou 3 profetizem, e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Nos versos 36 a 38, ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou em vocês ou entre vocês? Acaso vocês são os únicos às quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. E se alguém ignorar esse fato, que ele mesmo será ignorado, diz o apóstolo Paulo. E em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, também na nova versão transformadora, diz: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é bom, diz o apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo colocava tudo à prova, e dessa forma pôde prosseguir a sua viagem. E quando chega em Jerusalém, de cara encontra o tumulto na cidade, a ponto de o apóstolo ter de ser ajudado pelo comandante romano. Arrumaram uma confusão tão grande que queriam tirar-lhe a própria vida. Tirar-lhe a própria vida, e ele é socorrido pelo comandante das tropas romanas. E é nesse contexto, depois de desenhar todo esse contexto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo é encorajado aqui no capítulo 23, verso 11. É aqui que nós descobrimos ou encontramos pelo menos 4 fontes ou 4 razões, 4 lugares de encorajamento. O primeiro deles que nós percebemos no texto é que Paulo encontra encorajamento na presença de Deus, na presença de Cristo. Num momento tão difícil como aquele que ele estava atravessando, não poderia existir melhor encorajamento do que a presença do próprio Cristo.
para lhe animar. O texto diz: naquela noite, noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele, companheiro de jugo, pondo-se ao lado dele. Amados, há muitos momentos na vida, muitos, que somente a percepção da presença do próprio Deus é que é capaz de nos encorajar, nos fortalecer, nos animar. Mais ninguém, só a presença de Deus e mais ninguém. Há momentos assim na nossa vida. Por isso é que ele faz questão que muitas vezes você e eu sintamos a sua presença. O cuidado terno de Deus por nós. Ele se põe ali do nosso lado, demonstrando toda a bondade dele. Nos momentos mais difíceis, ele se coloca ao nosso lado. Lembra daquela história da pegadas na areia? Quando alguém viu 4 passos na areia, de repente, naqueles lugares de lamaçais, a pessoa percebeu apenas 2 passos e ficou um pouco indignada, porque ela tinha percebido que os 4 passos eram os passos dela e os passos de Jesus. E naqueles momentos mais difíceis da caminhada, onde havia pedras, lamas, ela via só 2 passos, ela ficou meio, mas Senhor, nos momentos mais difíceis, o Senhor deixou eu caminhar sozinho nesse problema, nessa adversidade? Não, meu filho, você não entendeu nada. Aquelas marcas que você viu não são as suas, são as minhas. Porque naquelas horas difíceis eu carreguei você nos meus braços, no meu colo. Você recebeu o aconchego de Deus. Irmãos, e é tão gostoso receber o aconchego de Deus, o cuidado de Deus. Muitos diriam que Paulo talvez estivesse atravessando o seu inferno astral. Talvez dissesse que Paulo estivesse vivendo um tempo de desilusão com a sua fé, um tempo de dúvidas, quem sabe tivesse pairado pelo coração de Paulo. Alguns poderiam dizer, quem sabe ele estivesse pensando ter lutado ou ter sido tudo em vão, aquele esforço, aquele sacrifício de socorrer os irmãos pobres de Jerusalém. Sabe, aqueles mesmos sentimentos que às vezes passa pela nossa cabeça também, de que será que está valendo a pena o que eu estou fazendo? Será que está valendo a pena tudo que eu estou fazendo? Veja o que aconteceu com Paulo. Os piores pressentimentos de tudo de mal que lhe pudesse acontecer, finalmente se cumpriram na vida do apóstolo. Aquilo que o Espírito Santo disse que ele ia passar, ele estava preso. Literalmente, a Bíblia diz que lá fora todos queriam esquartejá-lo. No capítulo 23, que nós elencamos apenas o verso 11, mas no capítulo 23, a partir do verso 10, o texto diz assim: a discussão ficou cada vez mais violenta, e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços, e assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza.
E naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram os principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhe disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, veja bem, irmãos, que não comeremos e não beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho de líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam, olha só, a artimanha, finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes, e nós o mataremos no caminho. E agora? O que fazer? Paulo tinha um sonho de chegar à Espanha, passando por Roma, mas parece que Jerusalém seria o seu fim. Isso já aconteceu com você alguma vez na vida? Por exemplo, você sabe que é difícil. Quando chegam as dificuldades no casamento, no trabalho, nos estudos. Mas aí quando você enfrenta o problema, a dificuldade, aí você descobre que era mais difícil do que você imaginava. Muito mais difícil. É o sonho que vai embora. É a graça que parece acabar. E o que fazer então? E é surpreendente, irmãos, que Paulo não sabia e não tinha o que fazer. Estava na mão ou nas mãos daqueles homens. E é surpreendente, irmãos e irmãs, é nessas horas que não sabemos o que fazer, que Deus se apresenta ao nosso lado e diz: calma, eu estou aqui, coragem, anima-te, eu estou aqui bem do seu lado, você não está percebendo, você não está sentindo a minha presença, eu estou aqui, eu vim ao seu encontro, eu te conheço, eu conheço as suas necessidades. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Deus não se esqueceu de você, minha irmã. Ele está olhando para você, para a sua necessidade, para o seu problema. Nada menos do que Cristo naquela hora era capaz de encorajar a Paulo a continuar com fé, esperança e amor. Também não é diferente para conosco. E Paulo já havia experimentado isso outras vezes em sua vida. Logo após a sua conversão, ele diz em Atos 22, 17 a 18: depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. Depois, na cidade de Corinto, em Atos 18, de 9 a 11, ele diz: certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, porque eu estou com você.
e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. E então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. E agora na prisão em Jerusalém, o próprio Cristo, o Deus encarnado, mais uma vez se põe ao lado do apóstolo Paulo. E o verbo pôr-se ao lado, o verbo pôr-se ao lado, aqui no original grego, irmãos, é fantástico. Ele nos dá uma ideia de colocar-se sobre, envolver, cobrir. Essa ideia, a ideia aqui desse verbo na língua original é como aquela ideia da galinha que cobre os seus pintinhos para aquecê-los, para protegê-los. É exatamente assim que Deus quer que você sinta a presença dEle, cobrindo você, cuidando de você. Aleluias. Amado, é o nosso Deus, é assim que Ele cuida de nós. Encontramos encorajamento nos momentos mais difíceis da nossa vida, com a presença do próprio Deus. Ele vem ao nosso encontro e nos capacita a prosseguir. E como é que Ele faz isso? Pela Sua palavra, pelas nossas orações e pela comunhão dos irmãos. É assim que Ele faz conosco. Outra coisa que encontramos como fonte de encorajamento para as nossas vidas é a providência de Deus. O texto que lemos de Atos 23:11 nos mostra a presença de Cristo, mas também revela a providência de Deus como local exato onde encontrarmos encorajamento. Deus sempre entra com providência. Nunca se esqueça disso. Por mais desesperadora que esteja a situação, por mais difícil que seja o seu problema, Deus sempre entra com providência. Eu creio, irmãos, na providência de Deus. Ele foi providente com o apóstolo Paulo. Na noite seguinte, o Senhor apareceu, pondo-se ao lado. Talvez Paulo até estivesse um tanto quanto confuso diante de toda aquela situação, mas Deus não. Deus sabia exatamente como estava o coração de Paulo. Deus sabia exatamente onde Paulo estava. Deus sabia exatamente a sua condição. Deus sabia qual era a sua necessidade. Deus te conhece, irmão. Deus te conhece, irmã. Ele sabe exatamente quem você é. E Ele sabe exatamente do que você precisa. Creia nisso e tome posse em nome de Jesus. Ele sabe o que você precisa. Tem uma história interessante que aconteceu com John Bunyan, o escritor do livro Peregrino. Quando ele ficou preso por quase 12 anos. E o movimento Quaker, nos anos 1650 aproximadamente, movimento de cristãos semelhante ao movimento pentecostal hoje. E um desses irmãos foi visitar John Bunyan na prisão. E chegando na prisão, aquele homem disse a John Bunyan: olha, amigo, o Senhor me enviou a ti. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você, porque Deus me enviou a você. E olha, eu procurei você por mais da metade de todas as prisões da Inglaterra.
até encontrar você aqui. Era para John Bunyan ficar feliz com essa história, não é verdade? Mas ele repreendeu aquele homem. Ele disse: olha, de jeito nenhum, isso não pode ser, isso é coisa da sua cabeça. Sabe por quê? Porque se o Senhor tivesse realmente enviado você a mim, você teria me encontrado na primeira tentativa, porque Deus sabe onde eu estou. Deus não ia fazer brincadeira de gato e rato, não, fazendo você procurar por vários lugares. Deus sabe exatamente onde eu estava. Deus sabia. Por isso que Paulo disse lá em Coríntios: cuidado com as revelações, as profecias, de alguém que diz que Deus falou quando Deus não falou coisa nenhuma. John Bunyan não aceitou aquela palavra como sendo palavra de Deus. Charles Spurgeon disse que Deus não possui nenhuma joia preciosa sequer, e nós somos joias preciosas aos olhos de Deus, irmãos. Ele diz que Deus não possui nenhuma joia preciosa esquecida por aí. Mas o texto diz que a providência, os olhos de Deus estão sobre os seus filhos amados, e a providência de Deus veio imediatamente àquele lugar, na noite seguinte, no momento em que Paulo estava mais necessitado, em que seu coração, a sua mente talvez estivesse cheia de tantos pensamentos naquela hora. E nada foi capaz de impedir, nem os soldados, nem as grades daquela prisão foram capazes de impedir a presença e a providência do Senhor naquele lugar. Mesmo sem ter muito o que fazer, Deus providenciou um recurso para o apóstolo Paulo naquele lugar. Na sequência, a partir do verso 16 de Atos 23, a Bíblia diz: contudo, o sobrinho de Paulo tinha um sobrinho, não sei se você sabia disso, filho de sua irmã, soube do plano deles, foi à fortaleza contar a seu tio. E então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: leve este rapaz ao comandante, e ele tem algo importante para lhe contar. E o oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao Senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte e diz: o que você quer me dizer? Perguntou. E o sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que deseja obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, estão apenas esperando a sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber o que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Leve também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo, e providencie um cavalo para Paulo, e o leve em segurança até o governador Félix. Acho que nenhum chefe de Estado tinha tanta escolta como Deus preparou para o apóstolo Paulo naquela noite, quando armavam uma grande emboscada
contra ele. Naquela noite, ele estava planejando pela manhã, mas naquela mesma noite, Deus entrou com providência. Encontramos encorajamento para as nossas vidas na providência de Deus. Mais do que isso, irmãos, encontramos, além da presença, além da providência, encontramos a piedade do Senhor, porque a Bíblia diz que naquela noite, não somente Jesus se põe ao lado de Paulo, mas naquela noite ele diz: tenha ânimo, coragem. Irmãos, quando os problemas e as crises nos abatem, seja elas quais forem, perseguição, insulto, traição, fofocas, inverdades, armações, ausência de resultados palpáveis, seja o que for, como se tudo isso não bastasse, somos tentados a olhar com desprezo para tudo que fizemos. Não aceite nenhuma palavra de desprezo ao que você tem feito, meu irmão, em nome de Jesus. Ainda que muita gente não reconheça o seu valor, ainda que muita gente não reconheça o que você tem feito, mas Deus conhece, Deus está vendo o que você tem feito pelo reino dEle. Deus conhece a sua história, Deus conhece o seu trabalho. Não pare de lutar, não pare de trabalhar. É claro que erramos, é claro que somos imperfeitos, mas não aceite essa mentira de que tudo que você fez é errado, de que você não acerta em nada do que você faz. Essa palavra não é de Deus, é de Satanás. Não aceite essa palavra, porque no meio dos erros você tem muitos acertos no reino de Deus. Tome como piedade de Deus, como um zelo de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das suas obras. Se fortaleça nessa piedade de Deus em seu favor. Por mais errados que somos, por mais imperfeitos que somos na nossa caminhada, irmãos, não é possível que nós tenhamos feito sempre tudo errado a vida toda. Mesmo que alguém jogue isso na sua cara, mesmo que alguém não reconheça o seu valor, saiba que Deus reconhece o seu valor. Deus reconhece o seu valor. Eu penso que por isso Deus foi a Paulo e disse: coragem, Paulo, você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, e eu sei do que você fez lá. É como se Deus estivesse dizendo a Paulo: Paulo, jamais se permita achar que o que você fez em Jerusalém não teve qualquer valor. Teve valor sim, teve muito valor. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Irmãos, que lição de encorajamento nós temos, porque na hora da crise, quando bate o desânimo em nós, não podemos permitir que a nossa consciência fique centrada só nos nossos erros e faça a gente esquecer dos acertos que nós já tivemos na vida, na caminhada cristã. E o Senhor sabe, inclusive, das nossas intenções de buscar o melhor, de querer fazer o melhor, mesmo quando erramos. Ele nos conhece, a piedade do Senhor deve nos servir de encorajamento. Sabe, irmão, sabe, irmã, nessa noite, não desanime. Em nome de Jesus, não desanime. Não desista. Eu sei
que tem momento na vida que a gente tem vontade de largar tudo e jogar tudo para o alto. Isso acontece comigo também, não é só com você não, acontece comigo também. Mas não desanime. Às vezes ficamos questionando qual que é a validade do nosso trabalho. Às vezes ficamos pensando que as pessoas estão questionando a validade do nosso trabalho também. Mas Deus está dizendo para mim e para você esta noite: coragem, tenha ânimo, não desista. E o que ele disse para a igreja de Filadélfia está dizendo para você e para mim essa noite: eu sei de tudo que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Tudo que Deus mais quer de mim e de você é que nos encontremos fiéis. A piedade de Deus é a fonte de nosso encorajamento. E, rapidamente, em último lugar, encontre encorajamento no plano de Deus para a sua vida, meu irmão. Muita gente desanima na caminhada porque perde de vista o plano original de Deus para a sua vida. E o plano original de Deus para nós é que nós façamos discípulos. Não importa onde Ele planta você. Se você é dona de casa, se você é aposentado, se você é diarista, se você é funcionário público, empresário, se você é funcionário de uma empresa, no comércio, um policial, um advogado, um professor, um engenheiro, um médico, um aluno, não importa onde Deus colocou você, Ele colocou você com um plano: fazer discípulo no lugar onde Ele colocou você. E quando você e eu perdemos de vista esse plano, tudo ao nosso redor, tudo nessa vida tende a ir perdendo o sabor e o valor. Quando pai e mãe se esquecem de que a primeira coisa que eles são chamados a fazer é seus filhos se tornarem discípulos de Cristo, a paternidade e a maternidade se tornam um caos. Se você perder o sentido original ou do plano original de Deus para a sua vida, não importa o que você vai fazer nessa vida, tudo perderá o valor, tudo perderá o gosto. Você poderá ficar a vida inteira buscando novas experiências, mas não encontrará plena satisfação para a sua alma. E essa geração de hoje é a geração cansada, estressada, deprimida, com pensamentos suicidas, porque perdeu a graça de viver, porque não tem diante dos seus olhos o plano original de Deus. Deus tinha um plano para Paulo. Olha, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, eu quero que você vai testemunhar também em Roma. Você precisa saber, irmãos, que o plano original de Deus para a sua vida não é a aposentadoria. O plano original de Deus para a sua vida não é passar no vestibular para medicina ou para outra profissão. O plano original de Deus para a sua vida não é passar num concurso público, ter o emprego dos sonhos ou a carreira de sucesso. O plano original de Deus para a sua vida é fazer discípulos de Jesus. Não há nada de errado com nenhuma dessas profissões, só que elas se tornarão um fim em si mesmas, se não lhe proporcionar o cumprimento da sua principal e maior missão: fazer discípulo de Jesus. E que você comece cada um dos seus dias orando ao Senhor e pedindo: Deus, coloque na minha vida hoje uma pessoa, uma sequer,
para que eu cumpra o propósito original do Senhor para a minha vida. Eu termino minhas palavras nesta noite, irmão, dizendo: não importa o tempo que você esteja passando, nem a crise que você esteja enfrentando, coragem. Em nome de Jesus, coragem. Busque e encontre na presença de Deus palavra, oração e comunhão. Busque na providência de Deus fé e esperança. Busque na piedade de Deus o reconhecimento do que você tem feito e não o reconhecimento dos homens. Busque no plano de Deus encorajamento. Sabe por quê? Ele ainda não terminou a obra em você e nem através de você. É por isso que você e eu ainda estamos vivos hoje, porque não se cumpriu ainda tudo que Deus tem para cumprir na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Peça a Deus graça e misericórdia, coragem para prosseguir. Há muitas vidas em Timóteo esperando que sejamos encorajados nessas verdades e cumpramos a nossa missão. Amém? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra, uma palavra, ó Deus, de encorajamento e ao mesmo tempo de desafio para nós. E eu te peço, ó Deus, que com a mesma intensidade com a qual o Senhor falou no meu coração, que o Senhor fale ao coração dos irmãos, que a despeito de todos os problemas que temos, com o tempo, com o horário, com o calendário, com as atividades, com as dificuldades, que nenhuma dessas coisas nos impeça de cumprir a nossa missão. Nos ajude, nos acoberte com essa graça e com essa presença santa, em o nome de Jesus. Amém.